o menino nasceu. E diz a Bíblia que o menino nasceu formoso, um menino bonito, uma criança bonita, embora toda criança é bonita aos olhos dos pais e da maioria das pessoas. Talvez você tenha o mesmo pensamento que eu. Eu costumo dizer que a criança é bonita pelo simples fato de ser criança. Então o menino nasceu bonito, o menino nasceu saudável. Imagina você ver o choro do bebê, ficar grávida, carregar o bebê aquele tempo todo, toda a transformação que acontece no corpo da mãe, toda a transformação emocional que acontece com a mãe. Você que é mãe sabe o que eu estou falando, não precisa estudar sobre essa transformação, você viveu na pele as emoções que é ser mãe. Quantas vezes você que é mamãe, principalmente quem tem filho menor, talvez vai se lembrar, talvez comprou lá enquanto estava grávida, ou ganhou uma roupinha, um sapatinho, você pegava a roupinha, o sapatinho, ficava imaginando o bebê. Quem sabe uma hora o marido disse algo que não foi agradável, a emoção já estava toda mexida, e você foi lá no quarto, pegava o sapatinho da criança e chorava, pegava lá aquela roupinha que tinha ganhado e chorava. A emoção, a flor da pele, há toda uma mudança e uma preparação para o nascimento do filho. E quando o filho nasce, tem que matar, e quando o filho nasce, tem que descartar, e quando o filho nasce, tem que jogar fora. Você pode imaginar como estava o coração e a emoção de Joquebede, a mãe de Moisés? Quando conta a história da Bíblia, eu gosto de fazer esse paralelo aqui, explicar para você que é mãe, para a gente não olhar para a Bíblia de forma fria, como apenas um texto. A gente tem que imaginar o que aconteceu. Quando eu leio a Bíblia, eu tento imaginar o que aconteceu, eu tento imaginar o sentimento das pessoas, eu tento imaginar o medo das pessoas, a falta de conhecimento que eles tinham na época. Então eu gosto de imaginar assim, para ter um bom entendimento da palavra de Deus, para compreender um pouco melhor. Então o menino nasceu, mas ela teve que esconder o menino. Ela resolveu, olha só, Joquebede e Orão, eles tiveram uma coragem enorme, porque eles corriam risco de morte, escondendo a criança. Eles estavam naquele momento infringindo aquele mandato que havia sobre a criança, aquela sentença de morte. E eles com coragem começaram a lutar pelo teu filho. Agora, naquele tempo, as crianças, elas tinham a mesma, assim como as crianças de hoje. Imagine a criança quando nasce, ela chora. Quando quer mamar, ela chora. Quando ela acorda, ela chora. Às vezes ela chora porque tem algum probleminha, tem uma infecçãozinha, ela chora porque tem um pouquinho de gás, dá um pouquinho de cólica, ela chora. Mas é muito normal a criança chorar. Inclusive o choro é importante, o choro é saudável até certo ponto. Agora, Joquebede não podia deixar o seu filho chorar muito, não podia deixar o seu filho chorar alto. Algumas pessoas poderiam ouvir, quem sabe alguns soldados poderiam ouvir, quem sabe alguma mãe que morava do lado, mesmo sendo hebreia, mesmo sendo amiga, talvez pensasse: o meu filho eu tive que jogar fora, o meu filho eu tive que matar, porque você pode ter o seu. E essa própria hebreia, revestida ou investida, melhor me expressando, às vezes de ciúme, de inveja, talvez de raiva por perder o seu filho e ver a outra do lado tendo filho, porque a vitória de algumas pessoas e a bênção de algumas pessoas incomodam demais outras pessoas. As pessoas, elas acabam se incomodando mais com você quando você está bem do que quando você está mal, porque quando você está mal é só uma história: e fulano está ralado, hein? E fulano está de mal a pior, hein? As pessoas até contam com gosto o teu fracasso, mas a tua vitória, primeiro, as pessoas não gostam de contar. Aquele irmão está uma benção, você viu como que está a vida dele? Se ele conta para alguém da tua benção, ele tem sempre um mais, ele tem sempre um porém. Mas também, né? Mas também, ele sempre tem alguma coisa para diminuir
ou desmerecer os teus méritos ou a tua vitória, porque a tua vitória incomoda. As pessoas não estão preparadas para o teu sucesso. Não importa, é só crescer um pouquinho que o ataque vem de pessoas do lado. Falando de igreja, até mesmo dentro da igreja. Então talvez até mesmo uma hebreia poderia entregar Joquebede, mas ela cuidou do seu filho, e o menino foi crescendo. Um mês, imagina, 30 dias, deve ter parecido uma eternidade para Joquebede. Veio 2 meses, ela não entregou o seu filho. 3 meses, ela não entregou o seu filho, mas com 3 meses, preste atenção, com 3 meses já seria impossível esconder a criança. Com 3 meses seria impossível abafar o choro. Então Joquebede não tinha mais o que fazer. Então ela logo pensou, e ela preparou uma cesta. Ela betumou essa cesta para não entrar água. Ela pegou o menino para que ele não morresse. Ela colocou dentro desse cesto e ela colocou no rio, porque o decreto de Faraó, segundo Êxodo capítulo 1 versículo 16 e 22, era claro: aquele menino de 3 meses não era para estar vivo. E ela guardou, ela lutou pelo seu filho até quando ela pôde. A luta foi grande até quando ela pôde. Você pode imaginar o sofrimento de Joquebede durante esses 3 meses, mas ela não desistiu, ela lutou. Deixa eu aproveitar esse espaço para dizer uma coisa para você. Às vezes algumas coisas não estão bem ou começou errado. Às vezes algumas coisas não estão muito legal na sua vida em algumas áreas. Talvez você esteja desanimado por algumas questões que estão acontecendo. É importante que você pare e faça uma análise e veja aquilo que Deus colocou na sua vida, aquilo que Deus te deu. Irmão, aquilo que é de Deus para você, você não pode se acovardar e desistir. Se é de Deus, você tem que insistir até o fim. Eu digo se é de Deus, porque desistir jamais. Mas se for vontade de Deus, porém, se for vontade de Deus. Agora, quando não é vontade de Deus e a gente insiste, não é perseverança, é teimosia. Mas se é de Deus, tem que lutar. Se Deus te deu, tem que lutar. Não importa se está indo mal, não importa se está indo de mal a pior, tem que lutar pelo aquilo que é seu, por aquilo que Deus te deu, e jamais desistir. Joquebede tinha uma sentença de morte sobre o filho dela, mas ela lutou até o fim. Talvez na tua casa, na tua família, tenha uma sentença, uma enfermidade terrível. Talvez pessoas da tua casa, da tua família, envolvido com as drogas, com a criminalidade. Tem gente que fala assim: ó, eu vou lavar as minhas mãos. Algumas posturas e algumas posições são necessárias, porém desistir jamais. É a tua família, é de Deus para você. Então lute até o fim. Joquebede lutou até o fim, e quando ela viu que não tinha mais jeito, não dava mais para ficar com o menino, ela colocou ele e ele desceu ao rio, água abaixo. Agora, nesse momento, algumas pessoas pensam assim: pastora, o senhor falou que ela não desistiu, mas ela está agora colocando o menino num cesto. Ela está agora colocando o menino no rio, então ela desistiu dele. Não, ela não desistiu. Inclusive, colocar o menino no cesto e colocar no rio nos traz um ensinamento muito importante. Primeiro, ela não desistiu. Ela fez tudo que ela podia. Ela fez tudo que estava ao alcance dela. E você precisa fazer tudo o que você pode e tudo que está ao seu alcance. Depois que você fez tudo que você pode fazer, agora é hora de entregar totalmente nas mãos de Deus. Chega o momento que a gente só pode contar com Deus. Chega o momento que a gente não tem mais o que fazer. A gente coloca nas mãos de Deus
não tem como fazer, não é só a nossa parte. Aí você coloca nas mãos de Deus. Quando Joquebede coloca a criança naquela, vamos chamar de arca, ou naquela cesta, na pequena arca, ela estava colocando o seu menino, ela estava colocando o seu filho nas mãos de Deus. Ela estava entregando para Deus cuidar. Ela estava entregando para Deus zelar, porque ela sabia que se ficasse com ela, iria morrer, ela ia perder o seu filho. Mas mesmo colocando nas mãos de Deus, a criança num cesto, começou a descer rio abaixo. Joquebede nunca desistiu dos seus sonhos, dos seus projetos. Mesmo colocando nas mãos de Deus, ela sabia que ainda havia algo ou coisas que ela podia fazer, e de forma estratégica, ela colocou a sua filha Miriam, a irmã do menino, para observar o cesto no rio. Fica de longe, minha filha, mas vai vendo o que vai acontecer. Acompanhe ele o máximo que você puder, veja até onde vai, procure estar olhando por ele. Ela colocou a sua irmã para ir cuidando do menino, enquanto ele estava entregue às águas, entregue nas mãos de Deus. Miriam então foi cuidando do irmão. Ela foi observando aonde o cesto descia, aonde a arca caminhava, passava, e ela ia junto. Miriam, aqui no caso, é um exemplo de oração, de fé e perseverança. Ela colocou nas mãos de Deus, mas ela mandou a sua filha acompanhar. Ela mandou a irmã do menino acompanhar. Nós precisamos colocar nas mãos de Deus, mas sempre haverá algo para nós fazermos. Sempre haverá armas para nós usarmos na luta e na batalha. E como cristão, uma das armas poderosas que todo cristão tem, mas nem todos sabem usar, e nem todos usam, é a oração. A oração para que Deus esteja cuidando, a oração para que Deus esteja trabalhando, a perseverança no cuidado e a esperança de que, por mais difícil que esteja a situação, Deus pode fazer algo e virar o seu cativeiro. Deus pode fazer algo e mudar a sua história. Joquebede, ao colocar o menino na pequena arca no cesto e jogar ao rio, ela não sabia o que ia acontecer, mas ela esperava que o Deus que ela servia fizesse alguma coisa. Não sabia o que, mas Deus ia fazer. Isso ela sabia. Um dos problemas hoje são as pessoas querendo saber o que Deus vai fazer ou o que vai acontecer, e quando ela não sabe, ela fica desesperada. Irmãos, tem coisas que a gente não sabe como, mas sabemos que Deus vai fazer. Em um momento difícil na vida de Paulo, ele disse algo que eu gosto muito. Ele disse assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu creio. Era difícil, o navio estava sendo açoitado pelas ondas, as pessoas estavam achando todos que iam morrer. Paulo disse: calma, eu sei em quem eu creio, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer alguma coisa, e eu nem preciso saber o que Deus vai fazer, eu só preciso confiar que Ele está fazendo, que Ele está trabalhando. Mesmo que a noite esteja escura, Deus trabalha no silêncio da noite, no silêncio da madrugada. Deus trabalha para que o sol da justiça brilhe na tua vida. Então confie em Deus, creia nele e não desista. Continue com fé, esperança, oração. É preciso orar. Irmãos, pastor, mas tem coisa que está difícil. A luta é muito grande. Às vezes é muita dor. Talvez não seja um bom exemplo que você, principalmente as mulheres, talvez nem tenha conhecimento. Lutas de artes marciais, quem sabe um UFC, quem sabe um boxe. Às vezes a pessoa está lutando ali pelaquela vitória no ringue, e às vezes ela leva pancada para todo lado, a luta está difícil.
E ela leva pancada de um lado, ela leva do outro, ela se defende, ela tenta atacar. A luta está difícil. A luta está difícil. Ela recebeu muitas pancadas, ela está com muita dor, mas ela ainda está lutando. Por que ela está lutando? Porque o juiz não deu o final. Porque o juiz não falou acabou. Depois que o juiz falou acabou, parou a luta, ela perdeu. Mas enquanto estiver difícil a luta, mas ela estiver na luta, enquanto estiver doendo, mas ela estiver na luta, é sinal do que a luta não acabou. E se você está passando por lutas e dificuldades na vida, se você está levando umas porradas da vida, mas você está de pé, a luta não acabou. E Deus pode virar, pode mudar essa história, pode mudar esta situação. Nunca se esqueça de sonhar, e nunca se esqueça do teu sonho, e nunca se esqueça que o que faz o sonho se tornar realidade é nunca perder a visão daquilo que foi sonhado. Tem que persistir. Deus não abençoa covarde. Deus não abençoa pessoas que começam, desistem, para. Pessoas que falam, não dou conta, eu não sei. Deus não abençoa pessoas que vivem de autocomiseração, pessoas que se sentem vítima de tudo, pessoas que acham que são coitadas. Se você é um coitado, se sente coitado, você está duvidando da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não diz quando você for coitado, eu vou entrar em ação. Pelo contrário, ser forte e corajoso, e eu vou contigo. Não te mandei eu, levanta-te, vai. A palavra de Deus é assim. Então a gente precisa se posicionar. A irmã do menino ficou de longe, até que ela percebeu. Aquele cesto desceu, e estava a filha de Faraó a lavar-se, e avistou a arca entre os juncos na margem do rio, e pediu para uma das criadas ir pegá-la. Aí pegou a arca, ela também não sabia o que tinha dentro. Quando a filha de Faraó viu, lá estava o menino chorando. Mas lá estava também uma mãe com dor e chorando e orando a Deus. Lá estava o menino chorando, mas vinha uma menina cuidando daquele menino ao longo do caminho. Lá estava o menino chorando, mas até o choro dele havia um propósito, porque quando a filha de Faraó viu que era um menino hebreu, tinha que jogar fora, tinha que matar, tinha que descartar. Mas quando ela viu o menino chorando, ela se compadeceu dele. E ela resolveu então pegar o menino para criar. Ela falou, eu vou cuidar desse menino. Mas e a mãe? E Joquebede? Como que ela iria ficar? Pastor, só em saber que o filho está vivo, mesmo que esteja com um povo estranho, com os deuses pagãos, mas só em saber que o filho está vivo já está bom. Na verdade não está muito bom, mas está mais ou menos, porque pelo menos está vivo. Deus não faz de nada mais ou menos. Aquele ditado está ruim, mas está bom, é do inferno. Se está ruim, tem que trabalhar para mudar, para melhorar. Em Deus nós devemos buscar excelência, fazer com excelência e saber que Deus tem o melhor para nós. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então deixa eu agradecer a Deus por tudo que está acontecendo, mas buscar degraus para subir um pouco mais, porque em Deus eu posso ir cada dia mais alto. Aquela mulher, as coisas não estavam tão bem, mas ela tinha cuidado, ela tinha lutado, ela tinha colocado a sua filha para estar cuidando. Nós sabemos da história que aconteceu, né? Miriam chegou para a mulher, filha de Faraó, e disse assim, esse menino hebreu, de repente para a senhora cuidar dele não vai ser muito fácil não. De repente as criadas que a senhora tem não seria a melhor cuidadora para esse menino. A senhora não queria que eu fosse lá entre o povo hebreu e buscasse uma das mulheres hebreias
para cuidar do menino para ti. A filha de Faraó falou: eita, boa essa palavra. Menina, vai lá e busca uma mulher hebreia. Miriam correu, foi na casa da vizinha, falou assim: eu tenho um serviço de babá para você. Foi isso? Ela foi na tia dela, falou: tia, tem como cuidar do menino? Foi isso? Ela foi na mãe dela: mãe, o que aconteceu, minha filha? Olha, a filha de Faraó pegou, meu irmão, o seu filho, e ela quer uma mulher hebreia para cuidar. Joquebede não pensou duas vezes, já arrumou suas coisas, saiu correndo: sou eu mesmo. Ela chegou lá, a filha de Faraó falou: você pode cuidar do menino? Posso, eu vou pagar para você cuidar do menino. Olha como Deus faz, olha como Deus é tremendo, olha como Deus é maravilhoso. Não só o filho ficou vivo, mas como ela ia poder estar perto do teu filho, dar amor e carinho, e ainda ia receber salário por isso. Você recebe salário por ser mãe, Patrícia Mara? Salário em dinheiro não, né? São várias recompensas mediante a luta, a dificuldade que é cuidar de uma criança. No caso da Patrícia Mara são 12, né? 2, é que eu entendi 12. Mas não é fácil. Joquebede vai receber salário para cuidar do seu próprio filho. Joquebede é uma pessoa que quase não é citada na Bíblia, mas a atitude de Joquebede, de Arão, seu marido, foi um exemplo de coragem e confiança na providência e na soberania de Deus. Deus é soberano, Ele é sobre todos, Ele é Senhor. Eu vou fazer a minha parte, porque eu sei que se eu fizer a minha parte, Deus vai fazer a dele.